A pele nós temos 3 camadas na pele. A epiderme, que é essa mais externa, a derme, que é um pouquinho abaixo, e a hipoderme, que é onde a gordura se localiza. Por que que a gordura se localiza na hipoderme? Por causa de uma das funções dela, que é a proteção dos órgãos internos, né? Tudo isso a gente sabe, já está careca de saber por aí, né? Deve estar em um monte de coisa quando a gente pesquisa coisa de sobrepeso. Mas a gordura tem um monte de função, não é só essa. E ela pode falar com a gente através de cada uma delas, né? Então, quando a gente olha para a gordura, a gente tem que olhar para essa hipoderme que está lá na pele, né, no fundo de nós, né? Então, são processos muito estruturantes, muito profundos, né? Não são coisas simples assim de tratar, não estão na superfície de nós, às vezes são coisas que a gente carrega, dores, problemas desde a barriga da mãe, né? E aí, se a gente fizer uma analogia com a gordura, ela aparece em nós, lá na nossa divisão celular, no desenvolvimento embrionário, na 12ª semana, né? Ela faz a diferenciação, ela começa a ser produzida. Normalmente, antigamente pelo menos, hoje é um pouco menos comum, mas antigamente era quando a mulher descobria que estava grávida, né? Então, quando a mulher descobria que estava grávida perto do 3º mês, porque às vezes tinha uma desregulagem de menstruação no começo, depois parava de vir, aí tinha certeza que estava grávida no 3º mês, mas até fazer o exame e tudo, né? Às vezes ela ficava com medo, a mãe, né? Com medo, não queria aquela criança, porque já tinha outros tantos filhos, às vezes vivia uma relação abusiva com o marido, não queria mais filho, e aí às vezes isso já fica registrado naquela célula daquele momento onde a gordura começa a ser produzida. E aí o que que acontece? A gente chama de programação. Quando chega em determinado momento na vida que eu vivo algum conflito relacionado à gordura que a gente vai falando agora um pouquinho, né? Vou falar daqui a pouco. Aí o que acontece? Dispara o conflito e aí eu começo a engordar, começo a desenvolver gordura. Então, às vezes a gente fala, quando que você começou a engordar, né? A gente começou... eu, por exemplo, comecei a engordar, eu tinha 13 anos, né? Então, é um momento de transformação importante na vida. Mas tem gente que engorda após a 2ª gestação, é comum, né? A primeira engorda, mas depois emagrece. Na segunda, a pessoa fala, não emagreci mais, né? Tinha o 2º filho e não tive mais. Ou então na menopausa, que são, assim, coisas muito pontuais, né? Mas não é regra isso, ok? Então, falar de gordura e falar de sobrepeso é falar do quê? De cuidado com a gente mesmo, de amor por nós mesmos, de respeito por nós. Porque sempre que a gente vai fazer uma dieta, por exemplo, vai fazer uma restrição alimentar, quantas vezes a gente fez e viveu isso como restrição e não como cuidado com a gente mesmo, né? Um cuidado com a alimentação, fazer uma coisa melhor, onde você vai se sentir melhor, onde seu corpo vai ter um equilíbrio melhor. Então, a gente precisava mudar já esse pequeno paradigma, vamos dizer, que em vez de eu falar, não, agora eu preciso emagrecer, sei lá quantos quilos, 10 quilos, 15 quilos, 18 quilos, 3 quilos, e aí eu faço o quê? Falar, agora eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, não posso comer porque o carboidrato, porque o açúcar, porque agora tem que me matar na academia. Parece que a gente vive isso com muito sofrimento, né? Em vez de a gente viver isso como um cuidado com a gente mesmo. Se olhar no espelho e falar, eu me amo, né? Então eu vou cuidar de mim, eu quero me ver mais bonita ou mais bonito, né? Eu quero me ver mais fina, melhor numa roupa, né? Isso às vezes não tem nada a ver com ser magro, né? Às vezes a gente começa a trabalhar isso em nós para fazer esse cuidado e aí quando você se olha no espelho você fala, até que tá mais ou menos, né? Não é? E aí você vai se gostando, se gostando, se gostando, porque não é uma coisa simples de se trabalhar. O sobrepeso não é, como não é a anorexia, como não é a bulimia, né? Por quê? Porque isso fala muito daquilo que nós somos, porque foi o que a gente recebeu do mundo, de fora para dentro, que se transformou em nós. E às vezes para isso eu preciso me proteger demais, ou eu preciso me anular demais, ou eu preciso me apagar demais, né? Ou eu preciso ser forte demais, né? Então é disso que nós vamos continuar falando um pouquinho, ok? Então quando a gente adoece, né?
A outra coisa que eu queria falar é, a gente tem que sair do julgamento do que é certo e do que é errado, né? Por quê? Essa questão da gordura, ela tem muito a ver com uma questão, porque tem outras coisas envolvidas que não é só alimentação, né? Porque eu ia na nutricionista, por exemplo, há uns anos atrás, e falava, não, você está comendo demais. E nem sempre era isso, né? Tudo bem, aí o que eu fazia? Porque eu sou a rainha da dieta, eu faço dieta desde os 13 anos, então conheci muitas, né? Eu só não fiz a cetogênica, agora que é tirar todo o carboidrato eu nunca fiz, mas as outras todas, e aquelas antigas que eram, eu tenho nome engraçado, né? A do abacaxi, a da sopa, do ovo, né? A de tomar remédio, porque com 13 anos já tomei aqueles remédios que tiravam o apetite, secava a boca, né? A gente ficava meio loucão até. Né? Mas ia, emagrecia, né? Às vezes 13 quilos, 14 em 2, 3 meses, mas depois não adiantava nada, né? Por quê? E porque tem gente que come a mesma coisa até mais que a gente e não engorda, né? E por que a gente come e engorda, né? Isso tem a ver com várias coisas. A principal coisa são os conflitos que tem por trás disso. É a emoção que está ali retida em algum momento da vida, em algum órgão mostrando alguma coisa. Porém, tem muito a ver também com a vida que a gente tem, com a cultura, né? Porque tem lugares que ser mais gordo significa virilidade, significa fertilidade, né? Então é bom ter. Quando o homem, por exemplo, lá nas Arábia, lá vai casar, ele escolhe a mulher mais redondinha, porque as muito magras falam que não são boas reprodutoras, vamos falar assim, não é? Isso, exatamente. Ela vai encher a cama, né? Isso, e tudo isso são coisas, né, que os nossos antepassados talvez viveram, que está em nós de algum jeito, entende? Então, quando a gente, às vezes, é muito comum também, que nem que você está falando, né, casar e engordar, não é? Também tem, né? Por quê? Porque às vezes quando a gente casa, né, a gente traz essa memória celular de um antepassado, né, que viveu há muito tempo e foi. Outra coisa a função da gordura. Tem alguns lugares que é necessário ser mais gordo ou ter mais gordura, porque às vezes as pessoas vivem mais no frio, por exemplo, né? Então, se é muito magro, você não resiste. Por exemplo, essas pessoas que trabalham lá nas Antártida, nesses lugares, eles precisam ter um pouco mais de gordura, né? Para poder ter uma proteção um pouco maior do que quem mora no muito calor, vamos dizer. É diferente, porque a gordura é um produtor de calor rápido, né? Pessoas que fazem muita atividade. Então, às vezes, o que eu vejo... Esses dias eu vi uma foto daquela cantora Luísa... Vocês viram ela, ultimamente? Magrinha não, ela tá horrorosa, ela tem só pele. O rosto até que tá mais ou menos, mas ela tá o mesmo rosto. A Luísa Posse. Mas a pele dela tá grudada no corpo, pode ir.